Você dá a quitação para o arrematante não quer dizer que a dívida deixa de existir. Você está dando para o arrematante. Mas para o executado, a dívida, claro, caso não haja o saldo suficiente para pagamento dela, vai continuar existindo e você pode continuar executando ela. Então, eu sempre gosto de colocar essa reflexão para o síndico. Eu confesso que eu jogo as opções, tá? Pela minha experiência, eu acho que cada caso é um caso. Eu já vi caso do síndico não querer dar quitação. Por quê? Porque o valor da arrematação já era um valor muito atrativo, que ainda assim, pagando o sobejo, ainda assim o arrematante ainda estava fazendo um bom negócio. E aí o condomínio não quis abrir mão desse valor. Foi uma opção do condomínio. Eu, como auxiliar do juízo, porque o leiloeiro ele é auxiliar da justiça, tá? Eu mostro ali as opções e aí cabe ao síndico ali, ao gestor condominial decidir. Mas é bom trazer essa reflexão que o arrematante ele é um resolvedor, que a gente precisa também fazer com que aquele bem se torne um bem atrativo para a pessoa comprar, porque ninguém vai comprar o imóvel, arrematar o imóvel no leilão assumindo uma dívida astronômica. Então, é uma reflexão que eu gosto sempre de deixar. Como que é importante, né? Eu sempre falo, o projeto do Chá das Síndicas, ele escolhe os patrocinadores e os apoiadores a dedo, porque a gente sabe quais são as necessidades do mercado. Existe uma fala entre os condôminos quando a gente vai fazer assembleia. Eu vou fazer muitas assembleias, eu faço muitas assembleias com a aprovação de garantidora, e aí as pessoas falam assim, mas por que o síndico não levou a leilão? Porque isso, porque aquilo. Não é simplesmente levar a leilão. Você tem que entender, você tem que trazer o especialista, fazer uma assembleia, fazer uma reunião, trazer esse profissional para explicar para eles que o tempo vai ser de X tempo, que você vai conseguir demorar mais, 5 anos, 10 anos, 2 anos. Então, assim, é muito complicado. As pessoas têm que saber tudo no mínimo detalhe, porque cada solução vai ser importante para cada condomínio. Então, é muito importante você realmente entender de leilão para levar o leilão, a opção do leilão ou não para o seu condomínio. Mas, Ju, eu vi ali que você está com um livro do seu lado. Me conta um pouquinho desse livro, me fala um pouquinho da Ju, escritora. Me fala um pouquinho dessa experiência de você também escrever para algumas revistas. Sim, Ana, esse aqui é o meu livro, eu sou coautora, na verdade, é uma coletânea de artigos da Comissão Nacional de Leilões da ABA, no qual eu faço parte como secretária-geral. E aqui tem diversos tipos de leilões, porque o mercado de leilões, assim, ele tem o leilão extrajudicial, tem o de banco, tem o condomínio, tem trabalhista. Então, aqui é uma coletânea recheada de artigos de vários colegas e eu sou uma das pessoas, uma das coautoras. Então, vou deixar depois o link para vocês adquirirem o livro, vocês que querem aprender um pouco mais sobre leilão, não só sobre o leilão em condomínio, mas todos os outros tipos de leilões. É uma coletânea assim, recheada com muito conteúdo. E também a revista dos condomínios, Ana, eu já tive o prazer de escrever 3 artigos, inclusive um específico sobre a inadimplência condominial e a realização do leilão. Então, eu pude, de maneira resumida, colocar, né, a minha experiência ali no artigo, no texto, falando como funciona, porque, de novo, né, eu sei que a inadimplência é uma das maiores dores da gestão condominial e o leiloeiro, no caso, eu estou aqui para ajudar. Você, síndico, não precisa passar por isso sozinho, você não precisa saber de leilão, né? Já tem muita coisa que o síndico precisa se preocupar ali no dia a dia. Então, deixa que essa parte do leilão eu cuido, né? Eu vou dar todo o suporte para o síndico, explicar isso que eu estou explicando para você. Esse nosso bate-papo é um bate-papo que eu tenho com o síndico, essa conscientização de trazer sempre as opções, qual é a melhor opção para aquele condomínio, trazer algumas estratégias. Então, eu gosto muito é muito importante esse contato, porque foi o que eu falei, é um trabalho lado a lado. Tem algumas síndicas que já se tornaram amigas minhas, que assim, o processo já está em fase ali. Às vezes, Ana, ainda falta um pouquinho para a fase de leilão.
a síndica já me manda, Juliana, já deixa aí no seu acervo esse processo, já começo a acompanhar e eu já começo a ler o processo, a entender em que fase está o processo, e a gente vai traçando as melhores estratégias e tentando acelerar esse processo, porque tempo é dinheiro. E a gente precisa, porque quanto mais tempo demora, mais o débito vai virando uma bola de neve, né, Ana? O débito, ele não para de atualizar. Quando o síndico ele entra ali com a ação, ele não para de atualizar, o débito continua atualizando. Inclusive, antes mesmo do leilão, eu sempre entro em contato com o advogado condominialista que vai estar assessorando o síndico, pedindo para atualizar, porque no edital de leilão, Ana, eu preciso colocar o débito atualizado, entendeu? Então, assim, o débito continua atualizando, então a gente precisa realizar aquele leilão o mais rápido possível para devolver a saúde financeira do condomínio. Juliana, quanto que é importante, né? Ontem eu estive aqui com a Bárbara da Adaptalha e ela falou da importância de fazer adequação da LGPD dentro dos condomínios e que mesmo ela sendo advogada e sendo CEO de uma empresa, ela não se intromete na parte da assessoria jurídica do condomínio. Você aqui hoje também está aqui com a gente falando sobre leilão, falando dos tipos de leilão, o procedimento correto, passo a passo, para poder fazer um trâmite de um leilão, que não depende do tempo da gente, porque se a pessoa faz todos os trâmites corretos e tem X tempo para poder passar, imagine se ela faz os trâmites errados, vai demorar muito mais, vai ser cancelado, vai acontecer um monte de coisa. Então, olha como é que é importante você saber todas as especialidades que nós temos no jurídico e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Contratar a empresa da Juliana para poder cuidar dessas unidades que têm inadimplências, que agora já estão beirando os 5 anos e às vezes até já passaram dos 5 anos, ou que nunca pagaram uma cota condominial, não tem nada a ver com a assessoria jurídica que você já tem contratada no seu condomínio. São 2 pessoas, 2 profissionais que vão trabalhar do começo ao final juntos. E eu acho isso muito importante, né, Juliana? A gente está falando sobre isso. Mas, Ju, eu falo assim, ó, você faz parte lá do nosso projeto do Chá das Síndicas, né? E você vê quanto que ainda é tão carente as pessoas de algumas informações. Principalmente essas informações que a parte jurídica não é engessada. A parte jurídica tem um nicho de assuntos. Então, a gente vai precisar do jurídico criminalista, civil, etc, etc. Mas o quanto que as pessoas ainda não sabem sobre leilão. E aí, quando você fala assim, não, tem curso, tem isso, tem aquilo, eu tenho um pouquinho como é que se diz? Eu tenho um pouquinho de preconceito. Eu não vou falar a palavra preconceito, mas assim, como se fosse um preconceito contra alguns cursos, porque quando as pessoas fazem um curso, eles se imaginam especialista daquele assunto. Sim. E não é. Esses cursos que tem da parte de engenharia, da parte de leilão, mediação, ou seja lá o que for, é para você ter noção, para você contratar bem. Porque ontem mesmo a gente falou sobre esse assunto das pessoas saberem contratar. É muito importante saber contratar. Juliana, se você não fosse a empresa JA, qual é a dica que você daria para uma síndica, sua amiga, para poder escolher a melhor empresa? Olha, excelente pergunta. A melhor dica que eu dou é não demorar a agir diante de uma inadimplência, tá? O que eu vejo assim na minha prática é que muitas vezes não, alguns casos o síndico demora a agir, e eu já vi casos, Ana, do síndico com pena do condômino inadimplente, eu já vi isso. Então, assim, não demorem a agir. Eu sempre friso, é importante sim você tentar de maneira extrajudicial, né, o pagamento daquela cota. Foi o que eu falei, o leilão não acontece do dia para a noite. Durante, inclusive, o curso do processo, o executado ali, o condômino inadimplente, ele tem diversas oportunidades de pagar o débito. Então, a principal dica é não demore a agir, tá? Diante de uma inadimplência. Porque o reflexo que isso gera em toda a coletividade é muito grande. Não só dos vizinhos, mas de toda aquela coletividade ali.